Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, aqui é a irmã Daniela. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito da rejeição, a raiz da rejeição e o que a rejeição gera em nós. Na verdade, queridos, todos nós que estamos vivos, que respiramos em algum momento da nossa vida, ou nós passamos ou nós iremos passar pela dor da rejeição. O que acontece quando essa rejeição ela não é tratada? E o que acontece quando nós alimentamos essa dor dentro de nós? E a verdade é que se a nossa alma está ferida, está machucada, nós não temos como produzir frutos bons. Quais são os frutos desta raiz da rejeição dentro de nós? São os frutos da amargura, os frutos da ansiedade, os frutos da depressão, os frutos do medo. E dentre esses frutos, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, porque talvez muitas pessoas estejam nesse lugar. Então, às vezes é importante a gente expor um pouco do que nós vivemos, do que nós passamos e o que toda essa dor gerou em nós. Por 2 vezes na minha vida, passei por um processo de anorexia. Eu tinha um grave distúrbio alimentar e também tive um distúrbio de imagem. É importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes as pessoas estão vivendo isso, estão passando por isso e deixam de buscar ajuda. Então nós temos médicos, nós temos tanto a medicina como nós temos profissionais que estudam para nos ajudar nesses momentos. E nós também, acima de tudo isso, temos um Deus maravilhoso ao qual nós podemos recorrer em todo o tempo. Quero falar um pouquinho para vocês a respeito de como eu cheguei nesse quadro. Eu não nasci num lar cristão, como alguns irmãos já sabem, e eu tive um relacionamento difícil com a minha mãe desde que eu estava no ventre da minha mãe. Então, dentro do ventre da minha mãe, eu já sofri um processo de rejeição. A minha mãe, ela não queria ter filhos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu passei por esse processo de rejeição, né? Eu tive ali um relacionamento difícil com a minha mãe, desde o momento em que eu nasci, né? Antes mesmo de eu nascer. E é claro que eu tive muitos problemas de relacionamento com a minha mãe por conta disso. E eu quero, antes de dar continuidade, deixar bem claro que esse vídeo não é para que você venha julgar as questões, né, que levaram a minha mãe a esse lugar. Mesmo porque ela também teve uma história de vida que não foi nada fácil, né, onde ela também sofreu a dor da rejeição. Então nós temos que aprender com a dor, né, a respeitar a dor do outro. Então eu sempre me coloco nesse lugar, né, de primeiramente também respeitar a dor daqueles que muitas vezes nos ferem, né, ou nos feriram ao longo da nossa vida. E é importante entender todo esse contexto para entender o que vem, né, pela frente. Então, aos meus 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, o meu avô veio a falecer, né? Então eu tive pouquíssimo contato. E a minha avó casou-se novamente. E por volta de 4 para 5 anos, eu tinha uns 4 anos e meio, mais ou menos, foi quando eu comecei a ser molestada e abusada
pelo marido da minha avó. E eu não sei determinar para vocês por quanto tempo isso já acontecia, né? Mas eu sei que começou por volta disso, porque eu não tinha 5 anos completo. E a minha avó, 1 ano mais ou menos depois que o meu avô faleceu, ela se casou com esse homem. E eu tinha por ele, nutria por ele, um sentimento de avô. Então eu, inclusive, o chamava de avô. Só que esses abusos foram acontecendo e eu comecei a crescer. Então, em um determinado momento, eu comecei a perceber que ele me tirava de perto da casa e eu comecei a perceber que aquilo que ele fazia não era normal. E então um dia, quando ele voltou para casa da minha avó, né, ele me levava para um lugar. A minha avó morava num sítio onde eles colhiam uva e tinha ali um galpão onde eles encaixotavam as uvas e sempre ele me levava para esse lugar. E um dia, quando a gente voltou, né, de uma situação dessa, eu falei para minha avó, eu falei: vó, o vô fulano de tal faz isso e isso em mim. Então a minha avó logo pensou, ela não tem como inventar isso. Eu era uma criança, eu não tinha 5 anos completos quando eu falei isso para minha avó. E eu me lembro que naquele dia, quando a minha mãe chegou, eu não lembro com tanta clareza, mas eu me lembro de flashes assim. Eu me lembro que naquele dia, quando a minha mãe chegou para me buscar, porque era frequente eu ficar na casa da minha avó. E a minha avó, então, relatou para minha mãe o que eu havia contado para ela. E eu me lembro que elas me fecharam num quarto, eu acredito que era o quarto da minha avó, porque eu via uma cama de casal. E eu não me lembro muito bem, porque eu era bem criança ainda. Mas eu me lembro que uma coisa que eu não esqueci mais foi a frase que a minha mãe usou. A minha mãe disse para mim: filha, nunca conte isso para o seu pai, porque o seu pai vai ser preso. E eu nunca tinha contado para o meu pai. Eu fui contar isso para o meu pai muitos e muitos anos depois, mais de 30 anos depois, quando eu estava com anorexia, que eu resolvi passar a minha vida limpo. Então, por conta, né, de chegar numa situação ali onde eu não sabia se eu ia sobreviver ou não àquela situação. Então, foi quando eu resolvi contar para o meu pai, porque o meu pai, naquela ocasião, ele não teve a oportunidade de me proteger. Ao invés delas terem uma atitude de ir à delegacia e denunciar aquele abuso, né, que é o que deveria ter sido feito. E a minha avó tinha um contexto de viúva, meu tio mais novo, que a minha mãe já era alcoólatra, também não podia contar com a minha mãe, né, por N motivos. E a minha avó continuou casada com ele, a minha mãe continuou me deixando na casa da minha avó por motivos de interesses próprios que ela tinha naquele momento. E eu fiquei nessa situação, né? Isso, obviamente, me gerou várias questões, né? Que aos meus 18 anos eu fui falar a primeira vez sobre isso, quando eu estava fazendo terapia, né? Estava indo na psicóloga e eu tive ali uma questão de muito medo na minha infância, de questão de incontinência urinária. Então, gerou várias patologias, né, na minha vida nesse contexto. E depois de tudo isso, além de eu ser negligenciada pela minha mãe, eu sempre fui abusada
emocionalmente, psicologicamente pela minha mãe. E era um pouco mais leve enquanto os meus pais eram casados, né? Não é que era mais leve, o meu pai ele viajava muito, estava sempre ausente, mas eu tinha nele, né, um porto seguro. E, e eu creio que a minha mãe tinha medo de perder o conforto, de perder as regalias, mas eu passei por inúmeras situações com a minha mãe, na minha infância, na minha juventude, abusos psicológicos, abusos físicos no sentido de meu pai conta, eu não me lembro desse fato, mas o meu pai me contava sempre essa história de que um dia ele chegou em casa e a minha mãe estava me segurando pelo pescoço e os meus pés estavam suspensos e ela estava com uma faca no meu pescoço para me matar. E eu, graças a Deus, não me lembro disso. Mas o contexto era que a minha família era uma família desestruturada, totalmente desestruturada. A minha mãe, ela nunca fez questão de esconder de ninguém, de que ela não tinha casado com meu pai por amor, que ela tinha sido convencida pelo pai dela por ele ser um bom partido, um bom homem. Então, ela sempre jogava isso na cara dele. Eu me lembro que se ela tivesse condições de humilhar, de diminuir o meu pai, ela fazia. Então, eu acredito que eles viviam uma relação muito abusiva, uma relação muito difícil. E num determinado momento, os meus pais se separam. E eu acabei que sendo meio que o pivô dessa separação, porque aos 9 anos eu descobri que o meu pai tinha um caso extraconjugal e fui eu quem cheguei para o meu pai e falei para ele que eu sabia que ele tinha outra pessoa. Então ali, né, desencadeou um processo onde não teve mais volta e os meus pais acabaram se separando. Em decorrer disso, um ano depois, um ano após a separação dos meus pais, a justiça tira a guarda minha e do meu irmão, da minha mãe, por maus tratos, por questões, né, que a justiça entendeu de que aquele lar não era um lar seguro para nós. Então eu fui viver com meu pai, num contexto de que ele tinha uma nova esposa com 3 filhos e mais eu e meu irmão somávamos 5 crianças. E para quem havia acabado de começar um relacionamento, eu creio que isso não era muito agradável. E ali começaram outros problemas e eu digo sempre que eu saí naquele momento, né, era assim que eu consegui expressar, eu saí de um inferno e fui para outro inferno. Mas ali aconteceu algo que foi a coisa mais importante que poderia ter acontecido na minha vida. A mulher do meu pai, ela vinha de uma família cristã, então meu pai, quando se casou com ela, começou a frequentar a igreja e eu comecei, quando eu estava ali, eu comecei a ir à igreja com eles e eu estava vivendo tanto sofrimento porque existiam audiências, eu já tinha sido ouvida por psicólogos, por assistente social e era um momento de muita dor. E na igreja era o único lugar que eu sentia paz, era o único lugar onde eu me sentia acolhida e ali eu comecei a entender o que era a presença de Deus. E a minha madrasta, ela sempre dizia assim, né? Olha, quando o pastor fizer o apelo, vocês, né, para quem quiser aceitar Jesus e lá na frente, vocês nunca vão, porque vocês são endemoniadinhos igual a sua mãe e vocês vão sair rolando lá na frente. O diabo vai pegar vocês e vocês vão sair rolando lá na frente. E eu confesso que eu, como criança, eu tinha muito medo, então eu chorava o culto todo, eu sentia a presença de Deus, mas eu não ia à frente quando o pastor chamava para uma oração, porque eu tinha medo, né?
E num dia de finados houve uma grande congregação de várias igrejas num ginásio de esportes. E eu estava ali, né, e chorei o culto todo. Foram horas de culto, né, porque foi um evento bem grande. E eu me lembro que quando o pastor fez o apelo, né, de que quem quisesse ir lá à frente para receber uma oração, para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E naquele momento eu não pensei duas vezes. Eu simplesmente fechei os meus olhos e eu chorava muito e eu pensei, Senhor, se eu rolar lá na frente, não tem problema, mas que o Senhor tire essa dor de dentro de mim, que eu possa te receber na minha vida como meu Senhor e Salvador. E eu não olhei para os lados e eu só fui. E quando eu cheguei ali, eu me ajoelhei junto com as outras pessoas que estavam ali e eu fui batizada pelo Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Eu não sabia naquele momento nem direito o que era o falar em línguas. E uma irmã, né, que eu tenho contato com ela até hoje, a irmã Cidinha, estava ali do meu lado e ela testificou, né, de que o Senhor tinha me batizado em línguas. E foi um momento onde eu senti o amor de Deus. Foi como se o Senhor tivesse me permitido aquele momento para que eu soubesse que eu não estava sozinha. Passado algum tempo, um dia o oficial de justiça veio até a casa do meu pai, que era numa outra cidade, e o oficial de justiça disse para o meu pai que a minha mãe tinha direito a ver os filhos e que se o meu pai não fosse levar a gente para ver a minha mãe, que eles viriam buscar, né? E o meu pai então falou para ele que nos levaria para ver a minha mãe. E assim o meu pai fez. No dia seguinte, o meu pai nos levou para ver a minha mãe. E quando eu chego na casa, né, na minha casa, na casa da minha mãe, a minha mãe estava pele e osso. Em um mês e pouco, a minha mãe definhou. E eu passei aquele dia com a minha mãe e eu não conseguia parar de chorar. E quando meu pai voltou para me buscar naquele dia, eu falei para meu pai, falei, pai, eu não posso deixar minha mãe desse jeito, a minha mãe vai morrer. E o meu pai, naquele dia, olhou para mim e falou assim, Daniela, eu fiz tudo o que eu pude para ficar com vocês. E se você ficar com a sua mãe hoje, você esquece de mim. E não conte mais comigo para nada. E, queridos, eu naquele momento eu não via uma outra opção. A única coisa que eu pensava era que eu não queria que a minha mãe morresse. Então eu fiquei, só que não era tão simples assim. Então no dia seguinte eu peguei a minha cecizinha e fui até o escritório do advogado da minha mãe. E eu fico imaginando o que passou na cabeça deles, porque eu cheguei lá e pedi para a secretária que estava na recepção que eu precisava falar com o doutor, falei o nome dele. E ele e a esposa me atenderam na sala dele. E eu falei para eles que eu precisava marcar uma audiência com o juiz de novo para que eu pedisse para o juiz para eu ficar com a minha mãe, porque a minha mãe estava doente. E assim foi feito. Não foi marcado com o juiz, mas foi marcado com o promotor da época que estava cuidando do caso. E esse promotor, inclusive, ele falou, né, naquele dia da audiência para os meus pais, que com tudo que eles estavam fazendo, eu passar que eu seria uma delinquente. Ele disse, olha, com tudo que essa menina está passando, ela vai ser uma delinquente. E para a glória de Deus, isso não aconteceu. Eu passei por muitas coisas sim. O fato de eu ter voltado a viver com a minha mãe acarretou muitas coisas, né? Porque a minha mãe sabia
a partir daquele momento, que eu não teria mais o apoio do meu pai. E os abusos se intensificaram assim muitíssimo, né? Então a minha mãe passou a judiar muito de mim, psicologicamente, e só que eu não tive tempo para ser uma delinquente, eu não tinha essa opção. Eu tinha o meu irmão, porque o juiz não separava os irmãos naquela época, então eu tinha o meu irmão para cuidar e eu tinha a minha mãe para cuidar. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar e sempre trabalhei na mesma profissão, inclusive a esposa desse promotor foi minha cliente por muitos anos. E uma das coisas que aconteceu é que a minha mãe, ela não me permitia ir à igreja, porque ela não podia ouvir falar de crente, né? Então, isso foi uma questão. A consequência disso é que, por ter uma vida de adulta muito cedo, eu comecei a namorar muito cedo, ter uma vida de adulta muito cedo. E tive esse namorado que depois se tornou o pai da minha filha mais velha. Foi um relacionamento longo de 11 anos, no total de 11 anos. E aonde eu também sofria abusos que eu nem sabia que sofria, né? Porque eu não tinha um parâmetro do que era uma outra realidade. A minha vida era essa, eu estava acostumada a ser abusada emocionalmente. Então, eu cresci num ambiente onde eu ouvia a minha mãe dizer nomes que só depois que eu fui ter a minha filha mais velha, que eu comecei a entender que eu jamais usaria aqueles nomes terríveis com a minha filha, né? Por nenhuma circunstância eu falaria aquelas coisas terríveis para minha filha. Então, eu fui tomando noção do que eram os abusos que eu tinha sofrido na infância. Eu fui tendo noção de que uma criança de 4 anos e meio para 5 anos não tem condições de se defender sozinha, não tem discernimento do que é certo e o que é errado. E quando a minha filha mais velha estava com essa idade, né, de 4 anos, 5 anos, foi quando eu senti, assim, uma revolta muito grande por tudo que a minha mãe havia permitido que eu passasse. E num determinado momento, muitos anos depois, eu cheguei a questionar a minha mãe, e a minha mãe falou para mim: mas você já tinha quase 5 anos, como se eu fosse uma adulta, né, e pudesse já me defender sozinha. E ali eu vi, né, de acordo com o que foi acontecendo durante a vida, né, eu fui entendendo um pouco da patologia que a minha mãe também sofria. E a minha mãe, ela não tinha esse discernimento, né, por conta da doença mental que ela sempre teve. E o que tudo isso gerou, né? Eu estava sempre longe dos caminhos do Senhor, porque eu nunca mais frequentei a igreja. Primeiro porque minha mãe não permitia, depois porque eu me relacionava com uma pessoa que era o pai da minha filha, que também não permitia. E os anos foram passando e o que gerou, meus irmãos, é que eu criei uma máscara social que nem eu sabia que eu tinha. Então, eu usava o cabelo bem curtinho, né? Que isso já mostrava o masculino dentro de mim, né? De que eu tinha que ser forte, de que eu tinha que ser a provedora. E nesse relacionamento eu também era provedora, né? Então eu nunca tinha tido ninguém que cuidasse de mim. E o meu sonho era ter uma família. Eu tinha o sonho, sempre tive o sonho de ser amada pela minha mãe, né? De ter aquele amor de mãe. E né? De deitar no colo da mãe, e a mãe fazer aquele cafuné, né? Da mãe preparar uma comida.
E isso era um vazio muito grande que eu tinha na minha alma. E a maneira que eu encontrei de me defender de tudo isso foi criando essa máscara social. Então, eu tinha, né, no meu trabalho um porto seguro. O meu trabalho era era o meu pilar. Eu não tinha Jesus como meu pilar. Eu tinha os meus braços, né, a minha força de trabalho. Esse era o meu pilar. Era o que sustentava a minha casa, era o que supria, né, as necessidades da minha filha, do meu irmão, da minha mãe. E eu passei ali 22 anos da minha vida cuidando do meu irmão, da minha mãe e depois da minha filha sozinha, porque eu não fiquei, né, num determinado momento eu não fiquei mais com o pai dela. E 6 horas da manhã, eu estava de salto alto, maquiada, arrumada, e nunca ninguém me via sem aquela casca, sem aquela máscara que eu me colocava para que eu pudesse mostrar de alguma forma para as pessoas de que eu era tudo aquilo, né? Mesmo que às vezes destruída por dentro, mas eu queria mostrar que eu estava bem. E ao longo dos anos, tudo isso foi gerando dores. E quando a minha filha tinha 1 ano e 10 meses, eu saio desse relacionamento de 11 anos, porque eu descubro que o meu ex-companheiro tinha um caso com uma pessoa que frequentava a minha casa e que, inclusive, o filho daquela minha amiga era filho dele. Depois, anos mais tarde, foi feito o DNA, ela também era casada. Essa criança até hoje não sabe que o pai não é pai dele. E a única exigência que eu fiz na época foi que um dia ele contasse para minha filha, né, o pai da minha filha contasse para ela que o irmão dela era aquela criança, né? E que ela tinha esse irmão. Até porque a gente não sabe os cursos que a vida vai ter. E eu falei, vai que um dia lá na frente, ainda mais por eles estarem no mesmo ciclo de amizade, né, no mesmo círculo de amigos, eu falei, vai que um dia lá na frente eles se apaixonam e não sabem que é irmão. Então eu tinha essa preocupação, era uma preocupação que eu tinha. E hoje a minha filha sabe, mas ele não sabe que ela é irmã dele. Mas aqui eu quero falar algo para você que julga a vida das pessoas. Não julgue. Uma das coisas que eu aprendi com tudo isso que aconteceu comigo na minha vida foi a não julgar. Porque nesse momento eu achava que eu saindo dessa relação, que eu ia ter uma nova vida, uma oportunidade de refazer a minha vida. E eu tinha muitos medos. Eu achava que eu também ia voltar, né, para a igreja. E eu tinha essa convicção no meu coração, porque eu falava, bom, agora o que vai me impedir de voltar para a igreja? Só que a Bíblia ela fala que um abismo chama outro abismo. E é claro que aquilo tudo era uma ilusão da minha cabeça, né? O que aconteceu foi que pouco tempo depois, alguns meses depois, uns 5 meses depois, eu comecei a me relacionar com uma pessoa e eu queria tanto dar certo com alguém que eu apostei todas as minhas fichas naquele novo relacionamento. Só que o que eu não podia imaginar era que o que estava ruim podia se tornar muito pior. E esse relacionamento foi uma tragédia na minha vida. Eu passei por todos os tipos de abuso emocionais, psicológicos e físicos.
E tudo isso eu quero deixar uma coisa bem clara, que com o tempo eu percebi que era esse tipo de relacionamento que eu conhecia. Então eu saí de um relacionamento abusivo, fui para outro relacionamento abusivo, me livrei daquele relacionamento abusivo e fui para outro relacionamento abusivo, porque a minha alma era doente. A minha alma estava doente. E eu não poderia encontrar algo melhor enquanto eu não me curasse. Esse relacionamento durou mais 5 anos, onde eu sofri muito, embora ele era muito bom para minha filha, mas ele era muito ruim para mim. E todos esses abusos, eles só aconteceram porque no fundo eu não me achava digna de ser amada. Eu tinha um buraco enorme na minha alma e era eu mesma quem permitia ser abusada, né, pela minha omissão em tentar sair daquilo. E hoje, quando eu vejo mulheres que são abusadas psicologicamente, que têm um relacionamento tóxico, eu não julgo, porque eu sei que é uma teia e são amarras tão grandes, algemas na alma tão grandes, que só quem passa sabe o quão difícil é sair de relacionamentos abusivos. E tudo isso, obviamente, que me trouxe uma experiência muito grande de vida. Quando saí desse relacionamento, que eu consegui, enfim, sair desse relacionamento, porque chegou ao ponto de que algo muito ruim iria acontecer se eu continuasse insistindo nisso. Foi aí que, depois de um tempo fora disso tudo, eu voltei para a igreja. Então, depois de tudo isso, eu começo a frequentar a igreja. Eu não digo nem voltar para a igreja, porque, na verdade, aquilo que eu tinha vivido na minha infância foi algo num tempo muito curto, onde eu não conhecia os princípios cristãos, eu não cheguei a conhecer os princípios cristãos. E então eu começo a frequentar a igreja nesse momento, e depois de algum tempo eu conheço uma pessoa dentro da igreja e decido ali, né, começar um relacionamento. Nós decidimos ali começar um relacionamento. E em pouco tempo ele me pediu em casamento, a família dele eram muito queridos comigo, com a minha filha. E eu acreditava que iria começar ali um relacionamento, que eu ia começar uma nova vida e que eu ia ter a oportunidade de ter uma família de verdade. E passado pouco tempo dessa pessoa ter me pedido em casamento oficialmente, o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor me mostrou exatamente tudo o que aconteceu. E nesse sonho eu estava cega, e como eu estava cantando no coral da igreja, era algo que me fazia muito feliz, né? Eu gostava muito de cantar no coral da igreja. No sonho eu me lembro que eu falava para o Senhor, eu falava: Senhor, como que eu vou ler, né, as partituras, como que eu vou cantar sem estar enxergando? E o Senhor falava para mim que tudo aquilo que eu não estava vendo, eu ia passar a ver. E eu não entendi o que estava acontecendo, e nesse sonho eu via uma mulher, e eu tive esse entendimento durante o sonho, as coisas que o Senhor me mostrou, de que ele iria me trair com aquela mulher, né? De que haveria uma traição que já estava sendo premeditada por ele. E no dia seguinte eu me lembro que eu estava muito mal com aquilo que eu tinha visto, e
E foi exatamente como aconteceu, né? O Senhor me deu todas as direções ao ponto de que eu fui para o hotel aonde ele estava com essa mulher no dia seguinte do sonho. E eu peguei ele com essa mulher. Então não teve como ele negar, não teve como, né? E eu me lembro que aquilo me abalou de uma maneira assim tão avassaladora que a partir daquele momento eu não comi mais. E eu não deixei de trabalhar, mas eu não comia nada. Então, em 30 dias, eu já tinha emagrecido muitos quilos, eu não me lembro exatamente agora quantos, mas eu cheguei a pesar 47 quilos. Eu fiquei muito magra para a minha estatura, né? Fiquei muito magra, muito debilitada. Eu me lembro que as pessoas falavam para mim que se o vento soprasse muito forte, ele me levaria, porque eu realmente fiquei muito magra. E num grau assim de anorexia ao ponto de que estava afetando as minhas funções vitais e ao ponto de que eu tive que buscar ajuda médica. E quando eu estava ali nessa consulta com essa médica que me trouxe a consciência do que eu estava fazendo comigo mesma e de qual seria o destino que me levaria a toda aquela situação. Após uma longa consulta de horas ali que eu fiquei, ela me confrontou, né? Porque eu estava magra, visivelmente doente, mas eu estava maquiada, eu estava de salto alto e eu estava arrumada. E ela falou para mim: até quando você vai usar essa máscara? Ela virou para mim e falou assim: olha, o que você está fazendo com você é um suicídio inconsciente. Então, eu levei um choque, mas eu concordei com ela. Eu falei, de fato, o que eu estou fazendo comigo mesma é um suicídio inconsciente. Eu não tinha essa noção, mas naquele momento eu tive noção. E então ela me disse assim: olha, você vai chegar em casa, você vai lavar o seu rosto e eu quero que você se olhe no espelho. E eu fiz isso. E realmente eu levei um choque quando eu me olhei no espelho e me vi. Porque, embora eu me maquiava todos os dias na frente do espelho, mas eu não me olhava mais. E ela havia dito para mim: se você não tomar uma atitude, você vai morrer. E eu me lembro que quando ela falou isso para mim, eu disse para ela: mas eu quero morrer, porque eu não queria mais viver, eu estava cansada. Porque não era o fato daquela situação em si, era o fato de uma vida de sofrimento, uma vida de dor. E eu me lembro que naquele momento eu me fechei no meu quarto, eu me ajoelhei e eu comecei a falar com Deus. E eu falei para ele que eu precisava de um milagre, porque eu estava doente, me sentindo doente, e eu não sabia por onde recomeçar. Então eu abri a Bíblia na palavra que fala do vale de ossos secos. E era exatamente como eu estava me sentindo, como um vale de ossos secos. E ali eu comecei a ler aquela palavra e o Espírito Santo começou a ministrar aquela palavra ao meu coração. E quando Deus diz, né, para Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos, você crê que eu posso fazer desses ossos um exército de homens? E ele diz, sim, Senhor, tu podes, tu o podes. Então o Senhor diz para ele assim, então tu, Elias, profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando Elias profetiza em nome de Deus,
os ossos começam a se mexer e eles criam tendões e músculos e pele e torna-se um exército de homens. Então, naquele momento, eu entendi que eu tinha que olhar para o vale de ossos secos que havia se tornado a minha vida. E eu tinha que visitar essas veredas antigas e perdoar e deixar de pôr para debaixo do tapete tudo aquilo que doía na minha alma. Então eu entendi que era o tempo de parar, olhar para as feridas e de tomar uma atitude diferente, para que o Senhor pudesse começar uma nova obra em mim. Como o barro na mão do oleiro, quando aquele vaso não dá certo, o oleiro começa tudo novamente. E era esse o processo que o Senhor queria começar a fazer em mim, a partir daquele momento. Então, depois de mais de 20 anos, eu me reconciliei com meu pai e comecei ali num processo de cura. Só que o que acontece, queridos? Eu falo sempre isso, que o inimigo, ele não vai perder tempo com quem está no mundo, ele quer tragar aqueles que estão buscando a presença de Deus. Então, é nesse momento que você toma uma decisão por se consertar, por consertar os seus caminhos com o Senhor, é que o inimigo vai se levantar. E por que eu obedeço hoje? Porque eu já desobedeci muito ao Senhor. Então, o que aconteceu nesse momento é que eu não suportei a dor, eu não suportei o processo, e quando eu me vi, eu estava num abismo maior do que o que eu tinha saído. E esse processo de abismo foi um processo muito doloroso, e houve um momento, né, que a misericórdia do Senhor me alcançou. Então eu falo que eu fui alcançada literalmente pela graça do Senhor. E eu que tinha acabado de começar a frequentar a igreja, com tudo isso que aconteceu, eu realmente não consegui superar aquela dor naquele momento. Eu não tinha forças, eu não tinha maturidade espiritual, e eu fui viver uma vida de caminhos de erro, uma vida de promiscuidade, uma vida de excessos de bebida, excessos em todos os sentidos ruins da vida. Então, eu realmente cheguei a um lugar muito pior do que todos os outros estágios que eu já poderia ter chego. Até que em um determinado momento da minha vida, eu estava morando em um porão cheio de escorpiões, e foi ali que o Senhor me encontrou. E dali para frente, o Senhor realmente me segurou nos braços e me ajudou a escrever uma nova história. Só que é importante eu deixar bem claro isso. Eu costumo dizer que às vezes o fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar, porque dali você só pode olhar para cima. E foi nesse estágio que o Senhor me encontrou. Então, é importante dizer que é preciso querer. Por isso que a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor, Ele bate a porta, mas Ele só entra para ceiar com você se você permitir. E a partir daquele momento, eu permiti que o Senhor me ajudasse. Então, eu comecei a mudar, a minha mudança começou ali. Mas nesse ponto eu estava num grau de depressão muito grave, eu tomava remédios fortíssimos há anos para dormir,
e para acordar e para me manter em pé. Então, eu falo que, de uma certa forma, eu era uma dependente química. E ali o Senhor começou a tirar os meus carrapichos, literalmente. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, o Senhor começou a escrever uma nova história na minha vida. E o Senhor me mudou em todos os sentidos. O Senhor me quebrou em todos os sentidos. E é por isso que o processo é tão difícil. Porque eu tive que desfazer muitas coisas em mim. O Senhor me mudou totalmente. Eu entendi o que é o nascer de novo. E por um bom tempo na minha vida, eu não queria me relacionar com mais ninguém. E eu literalmente fiquei fechada para balanço. E enquanto o Senhor não transformou a minha vida, não curou as minhas feridas, eu não me sentia pronta para mais nada de novo. Tudo o que eu queria, a novidade que eu queria, era viver nos caminhos do Senhor, obedecer a Ele e permitir que Ele me transformasse. E tudo isso aconteceu. E aonde eu quero chegar com tudo isso é que, em resumo, na grande maioria das vezes, as pessoas só vão fazer com você aquilo que você permite que elas façam com você. Quando você não sabe o valor que você tem, qualquer coisa serve. E por mais que isso pareça uma frase difícil de dizer, mas é uma grande verdade. E então eu comecei a entender quem eu era, de fato, em Cristo. Eu comecei a entender qual era o meu real valor. O Senhor me ensinou muitas coisas. E nesse processo Ele preparou pessoas no meu caminho para me ajudar. Eu falo que são os anjos que o Senhor prepara no nosso caminho, que são de carne e osso como nós. E eu me lembro que teve uma esposa de um pastor que, quando eu ouvi a história dela também, né, ela me aconselhou muito. E quando eu ouvi a história dela, eu falava assim: como é que você consegue ser tão feliz hoje com tantas coisas que te fizeram no passado? Como que você consegue ser feliz? E ela me deu uma resposta. Ela falou assim: Daniela, eu conquisto isso a cada dia. E eu não entendi, porque eu não conseguia entender. Eu achava que aquela dor que eu tinha dentro de mim, ela nunca seria totalmente curada. Mas um dia eu tive uma experiência com o Senhor tão profunda e tão maravilhosa que eu entendi o meu lugar de pertencimento em Cristo. E a partir daquele momento, toda aquela dor que eu sentia do meu passado foi como se ela nunca tivesse existido. Porque aos poucos o Senhor me ajudou a construir uma nova história. Eu sei que com cada um de vocês o Senhor vai agir de uma maneira, cada um tem a sua história. Mas essa é a minha história. E o Senhor me deu uma nova vida. E eu sou muito grata. E é por isso que hoje eu tenho esse canal. É por isso que hoje eu sirvo ao Senhor. Porque eu sei exatamente de onde Ele me tirou. Não só fisicamente, mas do buraco em que a minha alma estava. Então, o Senhor me deu uma oportunidade de vida. E eu sou grata ao Senhor todos os dias da minha vida por tudo o que Ele tem feito de bom. Hoje eu tenho uma família abençoada,
tenho um esposo abençoado. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldades. Eu não estou dizendo aqui que eu me esqueci de todo o meu passado, porque obviamente que só se eu tivesse amnésia, mas hoje eu olho para o meu passado e vejo nele quantas coisas eu aprendi e o quanto eu posso ajudar as pessoas através da dor que eu sei que elas estão passando. E com essa certeza de que existe um Deus que pode mudar qualquer história. Então eu sou grata a Deus por cada detalhe da minha vida que Ele permitiu, porque nós só podemos curar nas áreas em que nós fomos machucados. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por hoje ter uma nova vida nele, por Ele ter me amado. E o que eu quero dizer para você é que não há nada impossível para Deus. Eu sei que aos olhos do mundo, para muitas pessoas, eu era um caso perdido. Mas o Senhor é Deus. Ele é um Deus que pode fazer de um vale de ossos secos um exército de homens. E se você que está ouvindo essa mensagem se render ao seu amor, Ele vai dar a você uma nova vida e escrever uma história tão linda que nem nos seus melhores pensamentos e nos seus melhores sonhos você já sonhou. Amém? E o recado que eu quero deixar para você é que você não jogue as dores da sua alma para debaixo do tapete, para que o seu corpo não venha a adoecer e para que você não esteja num ponto, para que você não chegue nesse ponto aonde eu cheguei e aonde muitas pessoas estão. E para você que está nesse lugar aonde eu cheguei, nesse lugar de dor, nesse lugar de fundo do poço, você tem para onde olhar. E olhe para Jesus, porque assim como Ele estendeu as mãos para Pedro, quando Pedro submergiu na água, quando olhou para a tempestade, Ele está pronto para estender as mãos e te tirar desse lugar terrível que você está. E o lugar mais seguro do mundo é no Senhor. Eu posso te garantir. As pessoas vão falhar com você. O seu esposo, a sua esposa vai falhar com você. Os seus amigos vão falhar, os irmãos da igreja vão falhar, mas Jesus não falha. E o que eu aprendi nesse tempo é que Ele é o meu melhor amigo, Ele é o meu companheiro, Ele é o meu pai, Ele é a minha mãe, Ele é o meu amigo, Ele é o meu consolador, Ele é tudo para mim. E o que eu desejo do fundo do meu coração é que você também encontre esse amor que me alcançou. Amém? Que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
escape um coração igual ao teu, coração disposto a